Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História. E hoje a gente vai começar a falar sobre o período chamado de Brasil Colônia. Lembrando que na aula passada nós estudamos sobre os povos nativos indígenas do Brasil. E a história do Brasil é contada em 4 períodos. O primeiro período, que é chamado de pré-Cabral, quer dizer, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, que conta principalmente a história de mais de 5.000 anos da formação dos povos indígenas do Brasil. O segundo período, que esse é o mais longo, que é a Era Colonial Brasileira, onde Portugal vai colonizar o Brasil durante 315 anos. Depois a gente vai ter um período de transição para começar o período da história do Império, o Império Brasileiro, que vai durar quase 80 anos. E por fim, nosso período atual, que é o Brasil República, com a proclamação da República até os dias atuais. Então são os 4 períodos: pré-Cabral, colonial, imperial e republicano. São os 4 períodos que contam a história do Brasil. E hoje eu vou começar a estudar sobre o período colonial, que vai de 1500 até 1815. Vocês estão nessa bandeira aqui, ó. Essa foi a primeira bandeira do território brasileiro. Foi a primeira bandeira do território brasileiro. Na verdade, uma bandeira portuguesa, que tem aqui a Cruz de Malta, que é a cruz símbolo de Portugal, e um desenho do globo, onde estava mostrando que Portugal queria conquistar todo o globo terrestre. Nos 4 cantos do planeta, nos 4 cantos do mapa, você tem uma colônia portuguesa. Então, Portugal estava expandindo o seu império e chegando em todos os continentes, em qualquer região do nosso planeta. Então é uma bandeira portuguesa, mas é uma bandeira que acabou representando a colônia portuguesa no Brasil. O que acontece? Uma coisa que nós debatemos muito foi a chegada aqui no Brasil. Lembrando que em 1496 foi feito o Tratado de Tordesilhas, cortando o mapa do mundo em 2 partes. Portugal e Espanha, também aqui, dividiu o planeta da seguinte forma. Desse lado, a África pertencia a Portugal e a América pertencia à Espanha. Por quê? Portugal deu a volta, chegou aqui na Índia e assim tomou posse da África. E a Espanha, querendo chegar na Índia, acabou descobrindo, entre aspas, a América e acabou tomando posse da América. Mas deixa eu apagar aqui esse desenho. Tem uma confusão doida. O que acontece? Que o Tratado de Tordesilhas, a princípio, foi feito aqui, ó, entre Espanha e Portugal, e com a assinatura do Papa, na época, Papa Leão. E assim dividiu o planeta. Lógico que as outras nações, Inglaterra, França, Holanda, não aceitaram essa divisão. Eles vão até quebrar esse Tratado de Tordesilhas, invadindo a América e a África. Mas essa divisão queria estabelecer territórios coloniais para portugueses e espanhóis. O que acontece que está nessa linha de azul? Essa linha de azul aqui foi a viagem de Vasco da Gama, rumo à Índia. Quando Vasco da Gama viajou e contornou toda a África, essa viagem azul, e contornou toda a África, ele teve 2 análises, 2 percepções muito importantes. A primeira, que ele viu pássaros voando para essa direção. Pássaros não voam para morrer no meio da água. Pássaros voam para encontrar um lugar para se hospedar, acasalar e colocar seus ovos. É um sinal que haviam terras para esse lado. E ele viu golfinhos também nadando para essa região. Golfinhos vão atrás de cardumes de peixes para poder devorar, e os cardumes só ficam no litoral de algum continente. Então, essas percepções fez com que Vasco da Gama pedisse que as próximas viagens não fosse bem rente à África, mas fosse mais aberta para você encontrar terras na América, na parte sul do continente americano. E assim o Tratado de Tordesilhas foi empurrado para esse lado aqui, ó, porque havia suspeitas que haviam terras por aqui. Assim, em 1500, Pedro Álvares Cabral, com 12 navios, saiu de Portugal em direção à Índia. Que a Índia, com as especiarias, com os temperos, do sazon, fazia muito sucesso naquela época na Europa. Mas o rei de Portugal, Dom Manuel I, pediu para que simplesmente Pedro Álvares Cabral
abrir um pouquinho a sua viagem e tentar encontrar terras aqui no sul. Ele passou pela ilha de Canárias, Madeira, terra natal de Cristiano Ronaldo. Chegou ao Cabo Verde, encontrou vozinha lá, o tataravô de vozinha. E quando vem nessa direção aqui, acaba chegando no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Olha só. Ele chega no Brasil, ele avista o Monte Pascoal, está no período da Páscoa, ganhou esse nome, onde fica em Porto Seguro, na Bahia, e lá encontrou povos nativos indígenas, já que Cristóvão Colombo chegou na Índia, deram o nome dos povos nativos de índios. Ele ficou mais ou menos uma semana, rezou uma missa, conheceu alguns povos nativos. Ele ficou meio decepcionado porque não encontrou uma grande civilização para poder negociar algum tipo de riqueza. Deixou alguns tripulantes, mais ou menos uns 3 ou 4 tripulantes, e rumou em direção à Índia. Então, gente, olha só. Essa viagem de Pedro Cabral, que ruma à Índia, e fica mais ou menos uma semana aqui, reza uma missa e vai em direção da Índia. E dá o recado, dizendo, nós descobrimos, não era Brasil ainda, mas nós descobrimos terras aqui na América do Sul, colocamos uma bandeira portuguesa e tomamos posse desse lugar. Assim a Espanha vai ter que aceitar que um pedaço da América vai pertencer a Portugal. Daí gera uma discussão, gente, que é muito importante. Eles descobriram a América? Sim ou não? Foi um descobrimento ou foi uma invasão? Ou invasão? É muito importante a gente fazer essa análise, esse debate, porque nos livros de história até hoje de Portugal, eles colocam os primeiros viajantes como descobridores da América e da África. Eles não colocam como invasores, mas como descobridores. E aqui no Brasil e também na América, há um debate sobre a invasão europeia no continente americano, destruindo civilizações e povos nativos, colonizando civilizações e colonizando povos nativos. Então essa discussão, vocês vão ver futuramente, principalmente quando você chegar no ensino médio, que ela é muito válida. Foi um descobrimento ou foi uma invasão? Descobrir é uma visão eurocêntrica. Invasão é uma visão mais aqui do continente americano, ok? Assim, o Brasil vai ganhar seus primeiros nomes, que não recebeu o nome de Brasil ainda. O primeiro nome do Brasil foi Ilha de Veracruz, mas não durou nenhum dia, porque descobriu que não estava numa ilha, e deram o nome de Terras de Santa Cruz, que vai durar até meados, mais ou menos, de 1511 até 1530. O que acontece? Os documentos oficiais chamavam nosso território de Terra de Santa Cruz, mas os marujos chamavam o Brasil de um apelido, Terra dos Papagaios. Então os grandes navegantes, quando eles escrever, botavam, estamos indo em direção da Terra de Santa Cruz. Mas os marujos falavam, nós estamos indo em direção da Terra dos Papagaios, por causa dessas aves coloridas falantes que chamavam muita atenção dos europeus e também dos portugueses. Vamos lá. O que acontece? Então, gente, lembrando que o Brasil tinha vários povos nativos, e o Brasil, os povos nativos chamavam de Pindorama, Terra das Palmeiras, que coisa de Palmeiras ou Corinthians, ainda bem que mudou esse nome. Pindorama é o nome que os indígenas davam no litoral brasileiro, Terra das Palmeiras, mas eu sou o Corinthians. E aqui haviam vários povos, como já vi estudar nas aulas passadas, do tronco Tupi, Guarani, Macro-G, Aruax, que viviam espalhados em todo o território brasileiro. Algumas tribos bem importantes, como os Aimorés e o Goitacás, que entraram em guerra pela união de franceses e espanhóis pela posse do Rio de Janeiro. Os Tupinambás, que se alimentavam dos prisioneiros de guerra. Eles eram canibais? Não, chamavam de antropofagia, eu expliquei isso na aula anterior, que era um ritual que eles acreditavam que estavam adquirindo a força e a sabedoria. Os Tupiniquins, então, entre outros. Então, esses povos viviam, então, no Brasil, povos nativos. E assim vai começar o período de colonização. Mais uma coisa que vai chamar a atenção dos portugueses, os 30 primeiros anos, é o famoso pau-brasil. Daí o nome do Brasil, de Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz, vai mudar para Brasil. Gente, o pau-brasil, ele é famoso
por causa de um corante vermelho. No seu interior tem um corante vermelho misturado com água quente. Ele consegue produzir uma roupa de tinta vermelha muito forte, que era muito raro na época. As roupas eram cores mais simples, com branco, bege, e não tinha colorações, principalmente o vermelho, que era muito valioso pela nobreza. Então a descoberta do pau-brasil fez com que os portugueses começassem a simplesmente arrancar essa árvore para poder tirar esse corante vermelho e assim tingir esse tecido na Europa, que fazia muito sucesso. Fora que a sua madeira também era importante para fazer objetos, instrumentos musicais como violino e até móveis como mesas, cadeiras. E assim o pau-brasil era muito valioso. Os europeus já conheciam, mas em larga escala só encontrar no Brasil. Por isso que o nome Brasil vem de brasa, por causa dessa cor de brasa, cor vermelha, por causa do pau-brasil. Essa árvore quase entrou em extinção, quase sumiu do mapa, porque a extração foi tão grande que os milhões de árvores de pau-brasil que havia no litoral quase desapareceram. Hoje, tem vários programas recuperando pau-brasil que sobrevive. Inclusive, eu plantei um na Bahia e plantei um na Samambaia aqui no DF. É uma árvore que demora para crescer. Para poder chegar a uma árvore desse tamanho, leva mais de 30 anos. Então, é uma árvore muito lenta para crescer. Por isso que quase entrou em extinção. E nos acontecimentos que o litoral brasileiro acabou sendo inundado de coqueiros, depois da quase extinção do pau-brasil. Por quê? Os portugueses traziam água de coco, no coco, vindo principalmente da África, e jogavam no nosso litoral, que muitos começaram a nascer, a brotar e nascer no litoral brasileiro. Então, no nosso litoral, houve uma substituição do pau-brasil pelos coqueiros, devido aos cocos trazidos pelos portugueses. E o que acontece? A relação de trabalho ganhou um nome chamado de escambo. Então, escambo foi uma relação de trabalho, onde os portugueses descobriram que os povos nativos davam muito valor a pequenos objetos que os portugueses traziam nas embarcações. Entre eles, machados, talheres, espelhos, anzóis, pregos, que para os povos indígenas tinha muito valor, porque facilitavam a sua vida, facilitavam o seu dia a dia. Eles o conheciam e não conseguiam produzir tamanhos objetos. Assim, os portugueses perceberam e fizeram uma troca. Os portugueses ofereciam esses objetos de pouco valor para Portugal em troca de trabalho. Assim, gente, nasceu a relação de escambo, onde os povos nativos começaram a extrair o pau-brasil em troca desses objetos. Isso vai gerar também os pequenos confrontos e resistências com os povos nativos. Por quê? Os portugueses, com a ganância de arrancar a maior quantidade possível de pau-brasil e levar logo para a Europa para ganhar dinheiro, eles simplesmente cobravam uma jornada de trabalho maior, uma quantidade de dias trabalhados, horas trabalhadas, bem maior do que os povos indígenas estavam acostumados. O povo, de repente, uma tribo nativa trabalha 2 horas, arrancou lá umas 20 árvores, fala, hoje já ganhei um machado, não quer mais trabalhar. E os portugueses começaram a forçar eles trabalhar mais e mais e mais para poder extrair esse pau-brasil. Então começou a gerar uma pequena relação conflituosa com os povos indígenas que não entendia simplesmente essa jornada de trabalho imposta pelos portugueses. O que acontece que o pau-brasil era tão valioso que acabou gerando a ganância de outros países na Europa. Holandeses e principalmente franceses vão começar a invadir o Brasil. Esse período de 1500, 1530, principalmente os franceses, começou a parar seus barcos e também fazer uma relação de troca com os povos indígenas para poder extrair esse pau-brasil. Assim, Portugal teve a necessidade de proteger o seu território da invasão, principalmente franceses, e assim nasceram as primeiras instalações do Brasil com o nome de feitorias. Então, as feitorias são as primeiras instalações. Eram bases feitas de madeira, bem rudimentares, bem rústicas, para simplesmente proteger o território brasileiro da invasão francesa. E tinha 2 objetivos.
Então, as feitorias tinham dois objetivos. Primeiro, comercial, quer dizer, armazenar o pau-brasil, guardar o pau-brasil. Os índios arrancavam, extraíam, levavam, transportavam até as feitorias e guardavam, e lá os portugueses iriam transportar até a Europa. Então, assim, não deixava o pau-brasil solto em qualquer lugar, que muitas vezes chegava um barco francês, simplesmente via lá o pau-brasil solto, enchia seus barcos e ia embora. E assim evitava que simplesmente houvesse o roubo do pau-brasil. Então, o primeiro objetivo é comercial. O segundo objetivo vai ser militar, onde guardas portugueses vão ficar vigiando o litoral brasileiro de simplesmente supostas, de invasões francesas para não poder roubar o pau-brasil. Isso vai gerar uma guerra, inclusive, com os franceses, na cidade do Rio de Janeiro, onde simplesmente franceses e portugueses vão se aliar a dois grupos indígenas, já eram rivais, os Goitacás e os Aimorés, Goitacás com os portugueses e Aimorés com os franceses, e os portugueses vão vencer e assim vão expulsar de vez os franceses do litoral brasileiro e continuar extraindo o pau-brasil. Ok? Então, as feitorias, duplo objetivo, comercial e militar. Vamos resolver algumas questões para entender melhor esse capítulo do que já foi estudado? Então vamos lá. 1. Os portugueses descobriram ou invadiram o Brasil? Lembrando que isso é um debate que até hoje existe, mas depende muito do ponto de vista. Para os europeus, eles se veem como desbravadores, descobridores de novas terras, novos continentes. Já os povos nativos, eles defendem uma visão que foram invadidos, porque eles viviam aqui tranquilamente, entre aspas, havia também confusões entre eles, mas eles viviam aqui até com a chegada dos europeus, principalmente dos portugueses, invadindo seu território. Então, depende muito do ponto de vista. O termo descobrimento é um termo mais eurocêntrico. E o termo que a gente usa mais aqui no Brasil, nos livros de história, é mais uma invasão portuguesa. Mas esse debate depende muito do ponto de vista. Ok? 2. Qual o valor do pau-brasil? Lembrando que tanto a questão da madeira, que você podia fazer móveis, podia usar também para fazer objetos, instrumentos como violino, mas principalmente devido ao corante vermelho da cor de brasa que podia tingir e pintar tecidos, e era muito valioso na época. Então esse era o grande valor comercial que tinha o pau-brasil, necessário que para os portugueses pintar tecidos, e assim começou a extração em larga escala. O que eram as feitorias? Lembrando que as feitorias são as primeiras bases, instalações com duplo objetivo. Primeiro, o comercial, para armazenar o pau-brasil e não deixar que os franceses roubassem. E o segundo, militar, para simplesmente vigiar o território brasileiro de invasões francesas, ok? 4. Explique a relação de trabalho chamada escambo. É uma troca feita entre portugueses com os povos nativos, onde Portugal oferecia objetos supérfluos de pouco valor, pregos, machados, marretas, anzóis, em troca do trabalho dos nativos para poder extrair esse pau-brasil, ok? Então, gente, essa é a primeira aula que a gente vai ter sobre Brasil colonial. Serão várias aulas. Na próxima a gente vai ver a questão das capitanias hereditárias, o governador-geral. Depois a gente vai ter uma aula sobre o ciclo de açúcar. Depois vai vir o ciclo do ouro, as grandes revoltas que existiam no Brasil, até a chegada da família real portuguesa, mas isso vai ser um período que vai demorar mais de 300 anos. E também vai ter a questão da escravidão, a princípio dos povos nativos, e depois a escravidão negra, de negros sendo sequestrados na África e trazidos para trabalhar de forma forçada aqui no Brasil.
Mas isso você tem na nossa próxima aula. Se você ter gostado, até a próxima, gente. Brigadão, valeu, tchau, tchau.